Oi, boa tarde. Se tu tá começando a empreender, que nem eu, talvez esteja passando por alguns desafios ligados à gestão de pessoas, contratação, à demissão, organização dos teus processos, do teu financeiro, que ferramenta contratar, qual fornecedor contratar, enfim, vários desafios de quem está no começo. Eu também estou passando por esses desafios e, e eu fiz um post ontem sobre um conteúdo que eu estava lendo na Endeavor sobre a importância de cuidar de 4 coisas dentro do negócio, que é quem contratar, como demitir, contabilidade e forma de fazer os pagamentos. E eu adicionei mais uma que é como fazer vendas. E aí eu recebi um comentário de um amigo meu falando sobre quanto seria legal se eu já estivesse fazendo isso, né? E que eu já estaria voando se eu já estivesse fazendo isso. Então, fiquei muito contente de perceber o quanto eu já sim estou nesse processo e queria passar algumas dicas para vocês. Então, caso tu esteja nesse contexto, que é tá começando a empreender e tá nessa fase em que já tá querendo crescer, tá precisando contratar, tá precisando demitir, tá precisando controlar mais teus processos, controlar mais as tuas informações, então acompanha que eu vou dar dica para tudo isso. Então vamos lá. Quanto à contratação, a primeira coisa que eu acho que tem que entender, ter clareza, é saber onde é que a tua empresa quer chegar, quais os resultados que tu quer obter. Para isso, tu vai precisar de um planejamento estratégico, de onde é que tu vai querer chegar. A partir daí, tu vai precisar pensar em quais são os perfis de pessoas que podem contribuir para que tu possa alcançar esse resultado. E para isso eu recomendo fortemente que tu entenda de perfil comportamental. Ah, Robson, como é que eu entendo de perfil comportamental? Procura aí na internet, até mesmo no YouTube, tu vai procurar uma ferramenta chamada DISC, D-I-S-C. O DISC é uma ferramenta poderosa para fazer a avaliação de perfil comportamental. Aqui na Pipar a gente trabalha com várias empresas que a gente faz um mapeamento do perfil comportamental. Então o primeiro passo é tu entender qual é o teu perfil. Na sequência, entender quais são os perfis que vão contribuir para as demandas que a tua empresa está precisando serem atendidas nesse momento. Quando tiver isso claro, qual é o perfil que tu precisa, fica mais fácil de tu contratar. Porque assim, pessoas estão buscando emprego. Então, ao anunciar uma vaga, o teu desafio não vai ser talvez trazer pessoas para se candidatar a essa vaga, mas sim tu fazer um bom processo de seleção. Então, como é que vai ser feito esse processo de seleção? Tu tendo clareza desses perfis e na conversa, na entrevista ou até no teu processo de contratação, que pode não necessariamente ser uma entrevista, tu pode passar uma tarefa para essa pessoa fazer, dependendo de como ela te entregar essa tarefa, dependendo de como ela se comunicar durante a entrevista, tu vai poder observar ali características que são compatíveis com as características que tu espera em termos de perfil comportamental. Existe uma pesquisa que mostra que 85% das pessoas que se promovem, que são contratadas, que crescem na carreira, é por um motivo comportamental, porque elas têm habilidades comportamentais desenvolvidas. E apenas 15% é por um motivo de saber uma determinada técnica, um determinado conteúdo, uma forma de fazer determinada coisa. Tá? Então é muito importante entender de comportamento. Inclusive tem uma frase que resume essa história que é: contrate o caráter e treine a parte técnica. Então não contrata pela parte técnica, contrata a pessoa pelo caráter que ela tem, pela forma como ela age, como ela se demonstra, o comportamento dela. Como é que tu vai entender isso? Aprendendo perfil comportamental. Beleza? Segunda dica, demissão. É importante entender quais são as responsabilidades para cada atividade, para cada cargo dentro da empresa, e isso deixar muito esclarecido para a pessoa que aquilo é esperado dela. É mesmo de uma forma escrita, o que é esperado dessa pessoa ela executar, qual é o motivo também de fazer determinadas coisas, o propósito daquilo, para que tu possa chegar numa reunião de feedback, uma reunião em que tu possa falar com ela diretamente e dizer e apontando para ela
caminhos para ela entrar dentro daquele caminho, dentro daquela direção, participar daquela direção. O que acontece muitas vezes? Às vezes a gente acha que é óbvio uma determinada coisa, que está na cara que deveria ser feito daquele jeito, mas a pessoa que está executando lá não necessariamente sabe a forma como fazer. E às vezes ela pode ser demitida não porque ela queria fazer errado, mas é porque talvez ela não sabia como fazer o certo. Então é nosso papel como empreendedor, como gestor, como liderança, orientar, direcionar as pessoas como elas devem fazer as coisas que precisam ser feitas e para o que elas precisam ser feitas. Ou seja, qual o resultado esperado das atividades que aquela pessoa executa dentro da empresa. Com o processo de demissão, tendo esse alinhamento, fica um pouco mais fácil de tu evitar a demissão. Do contrário, quando tu tem tudo esclarecido, tu tem alinhado com essas pessoas, até porque eu sempre digo, a gente está lidando com adultos, então o adulto sabe o que precisa ser feito a partir do momento que tu fala o que precisa ser feito, ou que tu demonstra, que tu escreve, que tu tem ali algo declarado e específico. Se a pessoa não está fazendo, fica um pouco mais nítido de dizer, bom, olha só, o que eu esperava que tu fizesse era isso, a gente já tinha conversado sobre isso várias vezes, ou 3 vezes, ou 2 vezes, depende do nível de tolerância que tu tem no teu negócio, né? E o quanto também é importante aquela atividade para o negócio que aquela pessoa está executando, mas tu não está atendendo essas expectativas. Por conta disso, talvez não faça sentido mais fazer parte da nossa equipe, talvez não faça sentido para ti mais fazer parte do nosso projeto, da nossa empresa. E às vezes o que as pessoas precisam é de um empurrãozinho mesmo. Às vezes elas até querem sair da onde elas estão, mas elas não têm coragem de fazer isso, não têm coragem de dizer, não sabem como falar com um gerente, com um supervisor. Então um caminho que a gente já adotou foi esse. E funcionou, tá? Saiu tudo numa boa e deu tudo certo. Pode não dar certo, né? Mas isso aí são casos e casos. Para isso também é importante tu ter um bom contrato, um bom alinhamento jurídico, né? Para que tu possa também se proteger enquanto empresário, enquanto liderança, tá? Agora sobre contabilidade. Hoje eu conto com uma assessoria contábil que cuida da parte mais burocrática e fiscal do negócio. E em paralelo a isso a gente usa um DRE. Robson, o que é um DRE? É um demonstrativo de resultados do exercício. Então o que é? Eu tenho lá basicamente as nossas despesas fixas, as despesas variáveis, as nossas receitas e aí numa planilha mesmo. Hoje a gente usa a planilha pelo tamanho que a gente não viu sentido pagar uma plataforma. A gente tem ali o cálculo certinho. O que acontece? Né? E pode não ser o teu caso, que a gente vende serviço. Então é um pouco mais fácil de gerenciar esses elementos, despesas fixas, variáveis e as receitas. Para quem vende produto, quem tem controle de estoque, aí já é um desafio bem diferente, que até eu não domino, eu não conheço. Nunca trabalhei com controle de estoque num grande volume. Então talvez tenha um desafio maior e provavelmente tu vai precisar de uma ferramenta. Para isso eu recomendo fortemente que tu tenha uma pessoa dedicada para gerenciar, para fazer a controladoria fiscal, contábil ali dos teus produtos, da quantidade e da parte de pagamento, desculpa, a parte de compra, a parte de venda, tá? E é aquela coisa, se tu não sabe fazer uma coisa, contrata, quem sabe, tá? Quanto a pagamentos, então hoje a gente faz pagamentos para os nossos prestadores de serviços, também através de acordos, através de contratos, muito alinhamento, muita especificidade nas coisas que a gente alinha. Então a gente procura buscar sempre deixar tudo muito claro, a relação que a gente tem, as expectativas que a gente tem naquela parceria, naquele trabalho em específico. E aí, então, a gente se programa para fazer esses pagamentos, já prevê aquele pagamento no orçamento e, naturalmente, tem momentos que acontecem imprevistos e aí a gente procura ter, então, um valor de caixa para eventuais, uma reserva para eventuais problemas. Eu posso dizer que estamos sendo muito abençoados, muita sorte,
porque até hoje a gente conseguiu lidar com todas as adversidades sem dificuldades assim grandes. Então, sorte, Deus, bênção, não sei, mas está dando certo. Mas de forma prática, planejamento orçamentário é importante. O que é? É fazer uma previsão do quanto é necessário de dinheiro para honrar com as necessidades da tua empresa em termos de despesas fixas, variáveis, custos para produção, né, para deixar o teu negócio funcionando, né? Ter essa previsão, uma expectativa e paralelo também com base no teu na tua forma de vendas, né? Então hoje eu tenho uma empresa que ela vende por recorrência. Então a gente já tem uma certa expectativa de receita. A gente consegue ter uma previsão de pelo menos 30 dias do que vai entrar daqui a 30 dias com uma certa certeza, né? Com uma certa com uma certa certeza é meio engraçado. E aí, sabendo que tem essa previsão, a gente consegue se programar, tá? Agora, com relação a vendas, que é o quinto tópico que eu comentei, que eu acho que é fundamental um empresário saber. Vamos lá. O coração, a empresa ela funciona a partir do que ela vende. Então, para ela existir, para ela e continuar existindo, ela precisa vender, ela precisa fazer venda, ela tem que fazer dinheiro entrar. Então, o que é fundamental? Primeiro, saber exatamente o que é que tu vende. E o que isso quer dizer? Precisa entender muito ou conhecer muito o teu produto ou serviço? Sim, mas mais ainda, entender qual é o problema, a dor, o que tu resolve, qual é a necessidade que tu atende dos seus clientes, né? Ou dos teus potenciais clientes, as pessoas que te procuram ou procuram as soluções que tu oferece. Ter isso muito claro. Para quê? Para que tu possa ter uma estratégia de vendas. Hoje a gente faz um trabalho, numa das empresas que eu tenho de consultoria e treinamentos, a gente faz um trabalho de venda consultiva, que é uma venda baseada em várias perguntas que a gente faz bem no início da relação com o potencial cliente, para entender qual é o cenário atual desse cliente e entender onde especificamente as nossas soluções de treinamento e de consultoria podem ajudá-lo. Quando a gente vai para um outro campo, que é o da academia, de recorrência, a gente também acaba fazendo uma venda consultiva, mas é uma venda um pouquinho mais de entender o contexto daquela pessoa em termos de interesses, né? O que elas querem, o que elas estão buscando. E já no contexto da venda consultiva de treinamentos e consultoria, a gente acaba olhando para os problemas e dificuldades que uma empresa possui e que podem ser consertados, podem ser minimizados com consultoria e treinamento. Já na academia, a pessoa tem um desejo, tem um objetivo de alcançar alguma melhoria, alguma mudança, e aí então a gente até acaba fazendo uma venda um pouco mais consultiva, mas ela não tem um processo tão complexo, né? Tu fazer a matrícula numa academia, por exemplo, é mais simples, a venda é mais simples do que tu vender, por exemplo, um treinamento para toda uma empresa que, por exemplo, digamos, uma empresa tenha 70, 100 funcionários e aí tu tem que parar a empresa para dar esse treinamento. Então, tem um desafio muito maior, um processo de convencimento muito maior. Para que isso aconteça, tanto essa venda complexa que eu chamo, como a venda simples, é fundamental tu conhecer a dor e os problemas do teu potencial cliente. Saber, por exemplo, que quando tu trabalha treinamento, tu está desenvolvendo as pessoas dentro da empresa. E para que tu desenvolve as pessoas? Para que elas possam ter uma maior performance dentro das suas atividades, para que elas possam se relacionar melhor com as pessoas com quem elas convivem, para que elas possam se comunicar melhor ou comunicar melhor aquilo que elas precisam comunicar, lidar melhor com as pessoas dentro do contexto corporativo. No contexto da academia, o que a gente tem? A gente tem que entender... Peraí que eu me perdi. Eu me perdi mesmo. Tá, mas venda para empresa, que aí... Ah, sim, tá. Porque no caso, acabou o espaço do celular, tive que gravar essa parte depois. Então, como eu tava falando assim, a empresa, ela
ela tem um desafio de mudança muito grande, né? Tipo, quando lida para vender um treinamento, ela vai mexer com muitas pessoas, né? Muitas pessoas, então, e com a cultura. Quando a gente está falando de uma pessoa só que busca uma academia ali para poder mudar ou para fazer uma melhoria na saúde dela, no corpo dela e tal, a gente está falando de uma mudança um pouco menor. E então a tomada de decisão para ir por esse caminho, ela passa por, digamos, por alguns filtros mais simples do que, por exemplo, convencer lá a diretoria, convencer o financeiro, convencer o RH, por exemplo, uma empresa, de que aquele treinamento vai ser valioso para a empresa, né? Então, essa é uma grande diferença. Então, entender do problema, entender da dor do cliente é fundamental. Conhecer, entender do teu produto ou serviço é fundamental. Para quê? Para que numa venda que eu chamo de venda consultiva, que ela é utilizada por nós para vender tanto consultoria e treinamentos como para vender treinamento físico na academia, é a maneira que tu precisa convencer a pessoa, mas com com os próprios argumentos dela. Então, por isso que é tão importante fazer perguntas. E para isso a gente usa a técnica, tá? Então, já que a gente está falando de vendas, uma técnica que eu posso te ensinar ela possui 5 etapas, tá? Primeira coisa é problema, P de problema, tá? Então tem que identificar qual é o problema que o teu serviço ou produto ataca, né? Ele resolve ou minimiza os efeitos, os impactos. Segunda coisa que tem que verificar num processo de venda é qual é o impacto para aquela pessoa ou para aquela empresa se esse problema que ela tem e não sabe, ou tem e sabe que tem, se ele não for resolvido. Qual é o impacto disso? Trazer isso à tona, né? Terceira etapa é a proposta. Então, qual é a proposta que tu pode fazer de valor para que se resolva esse problema, né? Uma proposta de solução. Qual é a proposta que pode fazer de solução para esse problema? Aí, nesse caso, é o como o teu produto ou serviço é capaz de solucionar aquele problema e evitar o impacto daquele problema não sendo resolvido. Solucionar ou minimizar aquele problema. Então tem a proposta de solução, que é o como o teu produto ou serviço, sem falar do teu produto ou serviço. Depois tem a quarta etapa, que é a apresentação dessa oferta de produto ou serviço, tá? E aí sim tu vai falar do produto ou serviço. Mas antes de tu chegar nessa quarta etapa, é fundamental que tu consiga vamos dizer assim, provar valor, que tu sabe, tu mostrar que tu sabe como minimizar ou resolver esse problema que essa empresa ou pessoa possui, tá? Como fazer isso aí é um curso praticamente, que é ensinar como fazer uma boa proposta, né? Uma boa proposta de solução. Mas 2 dicas que eu posso dar é ter clareza, demonstrar claramente que tu já tem resultados anteriores, se tu tiver resultados anteriores. Se tu não tem resultados anteriores, mostra como é que vai ser feito, mesmo que de uma forma ainda superficial, de uma forma macro, para que a pessoa sinta segurança de que tu sabe o que tu está fazendo, de que tu sabe como resolver esse problema. Tá? Isso é a proposta de solução. Quarta etapa é a apresentação. Então, aonde tu vai apresentar o produto, tu vai apresentar o serviço, as características desse produto, desse serviço e, naturalmente, o preço, tá? E aí, quando tu apresenta o preço, é o momento em que tu faz a questionamento para essa pessoa se aquilo, tudo que tu apresentou, da forma como tu vai resolver o problema que essa pessoa tem, né, ou diminuir os impactos do problema que ela possui, faz sentido para ela, né? Então, se ela disser que sim, ok, é só dizer a forma de pagamento e fechar o negócio. Se ela disser que não, aí tu tem que trabalhar a objeção, que é entender por que não. É a questão do preço? É uma questão que ela não entendeu como é que vai funcionar? Leva muito tempo para a solução acontecer? Então tem que descobrir qual é
quais são as objeções. E aí é que tá, essa é a última etapa, o R, tá? O R de resposta, a resposta a essa apresentação desse produto, dessa solução. Então vamos de novo. Primeiro tu identifica o problema, ressalta o impacto caso o problema do cliente não seja resolvido, apresenta, né, faz uma proposta de solução para esse problema, apresenta então o teu produto ou serviço com o preço e aí verifica se aquilo faz sentido e resolve o problema dessa pessoa ou empresa. E aí perguntando, faz sentido? Né? E aí tu vai esperar o quê? Uma resposta. A resposta pode ser positiva, sim, ó, forma de pagamento é tal, passa o cartão aqui, faz o Pix aqui, ou a resposta é negativa, não. Então, não, o que aconteceu? Qual é a objeção? O que fez com que tu não fechasse negócio comigo? Certo? Bueno, aulão aí, super rápido, espero que tenha contribuído aí com o entendimento de vocês. Se tu é empresário, se tu é empreendedor, gostou desse conteúdo, quer compartilhar com alguém que tu acha que possa fazer sentido, me ajuda a distribuir esse conteúdo, manda aí, tá? E é isso aí, espero que contribua de alguma forma e qualquer coisa também pode me chamar, tá bom? Então, Robson, despede. Então, me despeço daqui. Um abraço, até mais. Tchau. Eu não preparei como é que eu ia me despedir mesmo, então um abraço mesmo. Espero que tenha fazendo sentido o que eu falei. Falou, tchau.